Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o Kim Kataguiri, deputado federal, sendo esculachado, detonado, humilhado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Bem, o Kim Kataguiri cria uma narrativa de que o golpe talvez não tenha acontecido. Ele faz perguntas capciosas ao Flávio Dino sobre narrativas do porquê o governo não conseguiu deter o golpe a tempo. Bem, Kim Kataguiri, golpistas traidores da pátria traíram o Brasil. Coisas assim não são esperadas, é o que o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, vai deixar claro aqui pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais pra você que fez o L. Olha na descrição. A palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, senhor ministro, bom dia. Eu gostaria de fazer questionamentos muito diretos e objetivos, né, dado ao pouco tempo que nós temos, né, com base aí nos decretos 48056 de 60 e 51332 de 61, questionar o ministro por que, sabendo das intenções dos invasores de tomar o poder e de enfrentar as forças policiais, e a recomendação que o senhor fez ao GDF foi apenas de impedir a circulação de ônibus. Por que, sabendo da gravidade do caso, Vossa Excelência não sugeriu impedir a passagem de pessoas? E por que o ofício ao GDF, né, afirmou que o seu ministério estava monitorando a situação com as forças prontas para agir, mas essas forças não agiram? Por que esse monitoramento não foi efetivo, né, já que o próprio Ministério da Justiça afirmou que sabia de tudo que estava acontecendo, né? Também queria saber por que o batalhão de guarda presidencial foi dispensado 20 horas antes do atentado, quando ele já estava de prontidão no dia 7, ou seja, foi diminuída deliberadamente a segurança do Palácio do Planalto do dia 7 para o dia 8, 20 horas antes do ataque. Para além disso, havia também a possibilidade da ativação do Plano Escudo, que permite também o uso de forças federais para preservar os prédios do Poder Executivo sem a necessidade da implementação da garantia da GLO, da garantia da lei e da ordem, né? E porque apenas no início da tarde, quando o confronto foi identificado, o Comando Militar do Planalto reenviou o pelotão por iniciativa própria, sem a participação de nenhum ministério, pelo próprio comando ter percebido da gravidade da invasão. Por que ele teve que tomar a iniciativa sozinho, se o próprio Planalto já sabia de tudo aquilo que ia acontecer? Esses são meus questionamentos, ministro. Bem, o ofício a que o senhor alude foi encaminhado ao GDF na noite do dia 7. Foram 2 ofícios. Em verdade, 3 ofícios encaminhados na noite do dia 7. O senhor está olhando apenas um. Todos os outros ofícios que foram protocolados, por que no GDF? Porque nós não podemos fazer intervenção federal preventiva. É claro que ele está usando apenas um, porque ele cria essa narrativa, Flávio Dino. Ele fala com a parcela da população que acredita no MBL, que é uma raiz do Bolsonaro na sociedade brasileira. Uma raiz suja, tão suja quanto a do Bolsonaro. É por isso que ele usa apenas uma, é para criar essa narrativa, para que ele tenha em mãos algo para que essa narrativa seja criada. Mas nós sabemos disso. Kim Kataguiri, nós sabemos disso, e você fique preparado para a resposta agora do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. O nosso governo respeita a Constituição, então nós não podemos passar por cima dos governadores. Eu já respondi isso ao senhor na CCJ, infelizmente depois o senhor fez uns vídeos na internet, dizendo que eu havia mentido, etc. Eu, olhando no seu olho, eu afirmo ao senhor que eu não sou do tipo que mente, nem para o senhor, nem para ninguém. Por isso que eu tenho altivez e coragem, porque meu escudo é a verdade, sempre. Então, a verdade que eu falei ao senhor na CCJ, eu estou repetindo aqui, ao senhor, olhando no seu olho. E espero que dessa vez o senhor não faça vídeo distorcendo as minhas afirmações. Em relação, portanto, àquele dia, todas as providências que me cabiam foram tomadas. A intervenção federal, inclusive, foi feita no momento certo.
no momento constitucionalmente cabível. E, portanto, as providências do Ministério da Justiça, porque há uma confusão, deputado. As pessoas ouvem assim, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parece, e eu acredito que o senhor saiba que não é assim, que eu mando em todas as polícias do Brasil. Não é assim. O senhor sabe, creio que o senhor sabe disso. Existe um ordenamento jurídico, existe uma Constituição, existem leis, e por isso o procedimento correto é encaminhar o GDF. Inclusive a parte em que eu digo que a Força Nacional estava pronta a atuar, ela atuou sim. No momento que era cabível, no momento que era possível que ela atuasse. Em relação às perguntas sobre Exército, Forças Armadas, eu lamento ao senhor que eu não posso informar, porque está fora das minhas atribuições. Eu creio que o senhor sabe que as Forças Armadas não são vinculadas ao Ministério da Justiça, e creio que o senhor sabe que o GSI também não é vinculado ao Ministério da Justiça. Então eu sou convidado para falar das minhas atribuições. Não que eu não queira falar, mas é que eu não tenho conhecimento. E eu só posso falar, na medida que o escudo é a verdade, eu só posso falar daquilo que eu tenho conhecimento. Diferente dos bolsonaristas. Casos, por que o Exército, por que o Batalhão da Guarda Presidencial, por que o GSI realmente é algo que está externo ao Ministério da Justiça, e eu não poderia saber naquele momento, eu não poderia prever, minha bola de cristal não existe, e por isso eu não poderia saber o que se passava em outro ministério, em outro lugar, que não o ministério que eu comando. Então afirmo ao senhor que todas as providências legalmente cabíveis foram tomadas naquilo que diz respeito às competências do Ministério da Justiça. Obrigada, ministro. Passo agora o deputado Kim para a sua réplica por 1 minuto. Pessoal, podemos ver aqui que o Kim Kataguiri não entende nada de golpe. E podemos ver que o MBL, com esse pensamento do Kim Kataguiri, é o mesmo pensamento do Bolsonaro, criando a narrativa de que tudo que aconteceu lá em janeiro de 2023 não foi nada, não foi uma tentativa de golpe. Pessoas destruíram tantas coisas em Brasília, pessoas invadiram, pessoas ameaçaram, pessoas tentaram tirar a vida de outras pessoas, atacaram diretamente, formaram grupos, foram para cima. E isso aí pro Kim Kataguiri não é nada, assim como pro bolsonarismo. Por isso que eu digo, o MBL é uma raiz do bolsonarismo sujo, cruel. Por isso que temos que fazer o L sempre. Primeiro, senhora presidente, para reafirmar, o que eu já havia dito em comissões aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O ministro, quando veio à Comissão de Constituição e Justiça, afirmou, e eu tenho isso nas notas taquigráficas, de que não havia sido informado da gravidade dos ataques, ou do potencial de gravidade dos ataques do dia 8. E por isso eu reafirmo, nesse sentido o ministro mentiu. Ele recebeu, sim, do delegado-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça a intenção de enfrentamento das forças de segurança, a intenção de tomada de poder e a intenção de você ter o vandalismo nos 3 poderes e eu nem entendi, porque já havia sido publicado na imprensa e eu não entendi onde estava a revelação sensacional. É o documento que eu sempre afirmei que eu recebi, o único. Eu sempre disse. Por que eu sempre disse? Porque eu recebi e encaminhei à autoridade competente. É isso, Kim Kataguiri, que você tem que saber. Se você quisesse mesmo resolver essa situação, você estaria resolvendo e não entrando em combate. Se você quisesse mesmo saber o porquê aconteceu a tentativa de golpe, você iria atrás, não precisaria do ministro. Se você quisesse mesmo saber e lutar contra, você estaria fazendo isso, mas não, você cria narrativas mentirosas. Muito obrigado, Flávio Dino, por humilhar, detonar, deixar esse Kim Kataguiri onde ele realmente merece. O MBL é uma raiz do bolsonarismo, pessoal, que isso fique claro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas, MBListas aqui de plantão, tudo da mesma laia. Faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui.